Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda. Eu estudo Biologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas, e a aula de hoje, de Paleontologia, terá como tema os anelídeos e os artrópodes. Vamos começar? Vamos começar, então, com a definição de anelídeos. Os anelídeos, eles são animais invertebrados de corpo mole. Eles são alongados, cilíndricos e divididos em anéis, apresentando uma nítida segmentação. O Philonellida apresenta 15.000 espécies. Essas espécies são encontradas na água doce ou salgada, porém sempre sendo em solo úmido. Os principais representantes desses anelídeos são as minhocas e os sanguessugas. Como foi dito anteriormente, o corpo desses anelídeos, eles são compridos e cilíndricos. Eles são divididos também por anéis. E esses anéis eles ficam bem visíveis ao vermos as imagens desses animais, sendo então, nesse slide, os dois principais, os dois mais conhecidos do Philonellida, que são as minhocas e os sanguessugas. Vamos então para as características dos anelídeos. Os anelídeos são triblásticos, celomados e possuem assimetria bilateral. Nessa imagem, a gente possui os tipos de simetria que pode ter um anelídeo: a radial e a bilateral. Sua estrutura corporal consiste em ser composto por anéis, que também pode ser dito como metâmeros, e revestido por um celoma. O celoma é uma cavidade corporal que se localiza no interior da mesoderme. Ele é preenchido por um líquido chamado de fluido celômico, onde se alojam as vísceras daqueles animais, daqueles anélidas. Certo? Na ausência de esqueleto, o celoma fornece a sustentação do corpo e auxilia na locomoção. Por esses anelídeos não possuírem um esqueleto, eles são seres invertebrados, o celoma ele faz a vez daquele que daria toda a sustentação, que seria o esqueleto, certo? Por não ter esqueleto, então, esse celoma, ele, além de abrigar todas as vísceras daquele animal, ele vai também servir de auxílio na sustentação do corpo e um auxílio também na locomoção daquele animal. Para uma melhor ilustração, temos nesse slide duas imagens ilustrando muito mais detalhadamente como funciona o interior desses anelídeos, certo? Primeiro temos a minhoca e em segundo também, porém explicando exatamente onde cada elemento que já foi dito anteriormente está presente na minhoca. Temos o celoma, o trato digestivo, a camada de tecido que reveste esse animal, a epiderme de revestimento também que fica na parte externa do corpo. Temos onde ficam os corações, a boca, o ânus, o critelo, o anel ou o metâmero, certo? Em todo o corpo da minhoca ou dos anelídeos. Indo para o sistema digestório dos anelídeos, sabemos que eles apresentam um sistema digestório completo. Eles possuem os órgãos boca, papo, moela, intestino e o ânus. Nos anelídeos, o alimento fica armazenado no papo. Ele segue para a moela, onde ele é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes, aqueles nutrientes bons que serão para nutrir aquele anelídeo. O modo de alimentação varia conforme a espécie de anélida, mas podem ser herbívoros, carnívoros ou hematófagos. Hematófagos, lembrando que é aqueles que se alimentam do sangue. Então, os sanguessugas são hematófagos. Temos nesse slide uma ilustração para ficar cada vez mais claro como seria o sistema digestório da minhoca, que faz parte dos anelídeos, certo? Então, tem todo o trajeto que aquele alimento, aquele nutriente,
fará dentro do corpo daquela minhoca, daquele anelídeo, certo? Começando pela boca, passando pela faringe, o esôfago, o papo, a moela. Logo após absorver, então, os nutrientes, eles vão passar pelo intestino e, por fim, o ânus. Caminhando, então, para o sistema circulatório dos anelídeos, temos que eles possuem um sistema circulatório fechado. No sangue encontra-se as proteínas hemoglobina, porém essas hemoglobinas não possuem as hemácias, certo? Eles são compostos por dois vasos, um dorsal e o outro ventral. Ventral, lembrando que é no ventre, seria na parte de baixo da minhoca, do sanguessuga, e dorsal seria na parte de cima, como se fosse nas costas da minhoca ou do sanguessuga. Temos então essa ilustração de como funcionaria o sistema circulatório dos anelídeos. Temos então esses dois vasos, o dorsal e o ventral, por onde todo o sangue desse anélida vai passar e vai nutrir todas as hemoglobinas, com todas as suas hemoglobinas, vai nutrir então esse anelídeo. O sistema excretor dos anelídeos apresenta um par de nefrídeos por segmento. Esses nefrídeos eles são responsáveis por retirar as excretas do sangue e do celoma e, enfim, liberá-los fora do corpo daquele anelídeo, certo? Temos, então, essa ilustração do sistema excretor dos anelídeos, começando, então, ali pelos metanefrídeos, a gente vê, então, o celoma, os nefridióporos, a urina, aonde ela é armazenada, os capilares, a bexiga, nefróstoma e o tubo coletor. Ao tratarmos, então, do sistema nervoso dos anelídeos, temos que o sistema nervoso é do tipo ganglionar. Ele é composto por um par de gânglios cerebrais. Essa, então, seria o sistema nervoso dos anelídeos. Já o sistema respiratório é composto, então, por anelídeos que possuem a pele fina e úmida. Essa pele fina e úmida permite as trocas gasosas com o ambiente, então denominando-se essa respiração como respiração cutânea, que seria uma respiração pela pele. Certo? Precisa ser úmida e precisa ter uma pele fina para que ocorra essa troca gasosa com o meio ambiente em que aquele animal está inserido e o animal para efetivar então essa respiração. Ao se tratar então do sistema reprodutor dos anelídeos, temos que a reprodução deles pode ser de forma assexuada ou sexuada. Com exceção dos poliquetos, que são dioicos, os demais anelídeos são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas. Os animais poliquetos ou poliquetas, eles são dioicos, então, em dois animais, em dois anelídeos, podem ser tanto fêmea ou macho. Esses que são dioicos, então, se reproduzem de maneira sexuada. Já os demais anelídeos, eles são monóicos, ou seja, em um só animal possui os dois sexos, eles são hermafroditas, então se reproduzindo de forma assexuada.
No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução. Ou seja, os monóicos, lembrando então que são os hermafroditas, são aqueles que possuem ambos os sexos em si. Existe uma porção do corpo que auxilia nessa reprodução. No caso de animais monóicos como a minhoca, essa porção do corpo que auxilia nessa reprodução seria o cretelo. Ilustrando então, temos esta ilustração com as duas diferentes formas de reprodução da minhoca, que é um anelídeo. Temos em cima a forma sexuada, possuindo então dois seres, um masculino e o outro feminino. Já no segundo e terceiro, temos a forma assexuada, sendo então, possuindo então o auxílio do clitelo como uma porção do corpo para auxiliar nessa reprodução assexuada. Assim como foi dito no slide de sistema reprodutor, os poliquetas eles são dioicos, então eles se reproduzem de forma sexuada. Diante disso, precisamos saber que os anelídeos eles podem ser oligoquetas, aquetas ou irudíneos ou poliquetas, aqueles que eu expliquei no slide do sistema reprodutor. Os oligoquetas eles apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. Eles são hermafroditas e encontrados em meio terrestre úmido ou aquático. Os exemplos de oligoquetas são minhocas, tubifex e o minhocossu. Já os aquetas são aqueles que não apresentam cerdas. Eles vivem em meio aquático ou terrestre úmido. Eles também são hermafroditas. E um exemplo desses aquetas são os sanguessugas. Já os poliquetas, eles apresentam cerdas evidentes. Então, em todo o corpo desses poliquetas, eles possuem essas cerdas que dá para enxergar ao olho nu. Eles vivem em meio aquático também, fazendo então a respiração cutânea. E existem exemplos desses poliquetas como nereis e as tubículas. Para finalizar então, a parte sobre anelídeos, temos um outro exemplo de anelídeo, que seria os nereis. Os nereis, eles possuem muitas cerdas, certo? Cerdas evidentes, ou seja, eles são poliquetas, eles são bem bonitos, assim como eu trouxe nessas três imagens de exemplo. Fechando então o tema de anelídeos, vamos começar o tema de artrópodes. Iniciando então na definição de artrópodes. O que são os artrópodes? Os artrópodes são um filo de animais invertebrados também, que possuem um exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, cujo número varia de acordo com a classe desses artrópodes. Eles representam mais de 70% das espécies de animais conhecidas por nós, seres humanos. Temos esse slide ilustrativo mostrando uma das mais diversas formas de artrópodes, tendo então a aranha, o piolho de cobra, o escorpião, a abelha, a mosca, certo? São só 5 exemplos
de toda uma grande rede de animais que existem no nosso mundo, que são conhecidos pelo homem, cerca de 70%, que são artrópodes. Temos como características gerais que os artrópodes eles possuem as patas articuladas, possuem a presença de um exoesqueleto resistente, impermeável e é constituído de sais de quitina. Essa quitina, então, vai ser extremamente importante na parte de proteção daquele artrópode. Até se tornarem adultos, os artrópodes podem fazer essa troca várias vezes, essa troca desse exoesqueleto, ou seja, esse esqueleto de fora daquele animal, esse exo é de fora, certo? Por isso, eles podemos encontrar exoesqueletos de artrópodes soltos em árvores. Quem já viu aquele exoesqueleto, aquela casquinha de uma cigarra, por exemplo, grudada nas árvores, certo? Nós sabemos que as cigarras elas são artrópodes e elas trocam esse exoesqueleto que é impermeável, muito resistente graças à quitina, por existir essa troca constante do exoesqueleto, a gente pode encontrar muitos exoesqueletos em diversas árvores, em diversos locais em que aquele artrópode fez a sua troca. Existem também os grupos de artrópodes. Os artrópodes são subdivididos em classes de acordo com alguns critérios, então eles respeitam esses critérios para serem divididos, como a divisão do corpo e o número de apêndices apresentados, por exemplo, o número de patas, antenas, todas essas características, então, vão selecionar e vão dividir esses artrópodes em vários grupos e classes. Temos essa subdivisão de grupos de artrópodes em crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e insetos. Aqui eu trouxe duas imagens da aranha e do caranguejo, que é um crustáceo, a aranha é um aracnídeo. Eles são exemplos de artrópodes e exemplos de 2 desses 5 grupos que são classificados esses artrópodes de acordo com cada requisito, cada critério que é definido e definitivo. Temos outra ilustração de 3 ou mais imagens de vários artrópodes, aqueles que conhecemos atualmente, certo? Temos a joaninha, a borboleta, a mosca, a barata, a libélula. Todos esses são classificados como artrópodes. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado dessa aula de paleontologia, onde é muito importante aprender sobre os anelídeos e os artrópodes. Obrigada pela atenção e até a próxima!